42. SSS Level Loader Capítulo 247. Transformação do céu e da terra, chocando os deuses. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Que diabos é isso? Beelzebub engoliu em seco ao ver Jon se transformar repentinamente em um gigante. Independentemente da força de combate de Jon, o simples fato de seu tamanho físico exercer uma pressão imensa sobre ele. Morram! Rugiu Jon, sua voz como um trovão, fazendo com que vários deuses mais fracos e de nível inferior tossissem sangue. Então, um punho gigantesco, como um meteoro em queda, despencou em direção a Beelzebub. Nada bom. Sua expressão se fechou, sentindo uma sensação avassaladora de perigo mortal. Ele não ousava ser descuidado. O poder das leis o envolvia, formando um enorme escudo negro para protegê-lo. Brum! Com um estrondo ensurdecedor, o escudo formado pelo poder das leis se despedaçou. Beelzebub cuspiu sangue enquanto seu corpo era arremessado para trás. Menos 4.480.000.000. Um número assustador de dano crítico apareceu na tela. Este foi apenas um dos ataques regulares de Jon, e causou mais de 4 bilhões em danos. Whoosh! O vento uivou, e antes que Beelzebub pudesse reagir, várias sombras enormes de punhos caíram com estrondo novamente. Bum! Bum! As explosões aterrorizantes ecoaram enquanto a minúscula figura de Beelzebub, em comparação com Jon, parecia uma boneca, totalmente impotente para resistir. Sua barra de vida, que era medida em trilhões, foi instantaneamente esvaziada. Brum! Com mais um acidente fulminante, Beelzebub morreu na hora. Mas imediatamente, ele ressuscitou no mesmo lugar. Ele tinha uma habilidade que o salvaria. Olhando para Jon com terror, ele recuou rapidamente. Por que vocês não estão ajudando? Ele rugiu para Eden e os outros à distância. A força de Jon após se transformar em gigante era assustadora demais para Beelzebub enfrentar sozinho. Os outros trocaram olhares, com os rostos tomados pelo choque. Eles não ousavam mais subestimar Jon. Rugido. Um rugido ensurdecedor de dragão ecoou quando Khan-Dragon se transformou em sua verdadeira forma. Seu corpo colossal se estendia como uma cordilheira sem fim, ocupando metade da área do vazio. Whoosh! Apesar de seu tamanho imenso, o corpo de Khan-Dragon se movia com uma agilidade surpreendente, agitando os céus enquanto atacava Jon. Bum! Bum! Os dois gigantes se enfrentaram diretamente, sem que nenhum deles usasse qualquer habilidade especial, travando um duelo puramente de força bruta. Os sons estrondosos reverberaram, e o vazio tremeu violentamente. Os deuses que observavam de longe ficaram tão aterrorizados que recuaram cada vez mais. O confronto entre duas potências de ponta como Khan-Dragon e Jon era algo em que eles não ousavam interferir. Brum! Outro estrondo enorme ecoou quando rachaduras apareceram entre os dois combatentes, o espaço ao redor deles rasgado pela força descomunal da batalha. Tanto Jon quanto Khan-Dragon foram forçados a recuar simultaneamente. Nesse instante, um tênue fio de sangue escorria do canto da boca de Jon, e seu peito subia e descia levemente. A luta contínua havia esgotado consideravelmente seu poder espiritual e sua energia demoníaca. Khan-Dragon parecia um pouco desgrenhado, mas ainda mantinha sua forma física impecável. Seus enormes olhos carmesins fitavam Jon friamente enquanto sua voz profunda e retumbante ecoava: Humano, você me surpreendeu, mas ainda não é páreo para mim, é mesmo? Jon limpou o sangue do canto da boca, o corpo irradiando um intenso espírito de luta. Seu olhar se voltou brevemente para Eden, que estava por perto, observando como um predador à espreita. Eden era aquele a quem Jon realmente temia. Transformação em dragão. Rugiu Jon, e num instante, seu corpo enorme rompeu em luz dourada, transformando-se em um colossal dragão divino. Seu tamanho agora superava até mesmo o de Khan-Dragon por alguns comprimentos. Essa era a forma de dragão sob o estado de transformação do céu e da terra. Os atributos de Jon dispararam mais uma vez, mas o preço a pagar também. Seu poder espiritual e o consumo demoníaco de energia aumentou mais 1,5 vezes. Ele precisava acabar com isso rapidamente. Rugido. Com um longo e melodioso rugido de dragão, o dragão divino dourado alçou voo para o céu, lançando-se em direção a Khan-Dragon. Mais uma vez, não houve técnicas sofisticadas, apenas uma briga brutal a curta distância, impulsionada puramente por força bruta. Brum! O choque aterrador estilhaçou o espaço entre eles. Os ventos rodopiantes uivavam como lâminas,
cortando Jon e Candragon. Estalo. Estalo. Suas escamas se estilhaçaram instantaneamente, espalhando sangue por toda parte. Ambos os dragões recuaram rapidamente. Nesse instante, sangue escorreu do canto da boca de Candragon enquanto ele encarava Jon, chocado e confuso. Ele exigiu: linhagem de dragão divino. Isso é impossível. Você é humano ou do clã das feras? O medo se instalou em seu coração. A linhagem divina de dragão de Jon era mais pura que a sua própria. Ele era membro do clã das feras, um dos lendários dragões da vela. Para um mero humano, isso era pouco. Possuir uma linhagem de sangue de dragão divino tão pura era incompreensível. Jon ainda era humano, mas tinha uma encarnação do clã das feras. A árvore da vida havia refinado pedras de despertar da linhagem sanguínea para ele, resultando em um corpo do clã das feras excepcionalmente puro e poderoso, superando em muito o de Candragão. Morra. Jon nem se deu ao trabalho de responder. Com um rugido furioso, seu corpo enorme se contorceu, levantando um vento feroz enquanto investia contra Candragon mais uma vez. Droga! Candragon praguejou, com uma expressão sombria enquanto rangia os dentes e se preparava para outra batalha feroz. Bum! Bum! As explosões aterrorizantes reverberaram novamente quando o espaço entre eles foi rasgado. Tanto Jon quanto Candragon ficaram gravemente feridos. Brum! Com uma colisão violenta, o corpo enorme de Candragon foi arremessado para longe, caindo no chão. Enquanto cuspia um bocado de sangue. Gravemente ferido, ele não conseguia mais lutar. Humano, você vai morrer. De repente, um grito furioso ecoou quando Eiden fez seu movimento. Sua palma se abriu amplamente e um reino inteiro surgiu, envolvendo Jon rapidamente. O supervisor, senhor do seu próprio reino. Nesse espaço, Eiden era o governante absoluto. Jon sentiu uma força estranha envolvê-lo, aprisionando num espaço onde ele não era nada do que presas à espera de serem abatidas. Espada dos Nove Céus. Ele rapidamente recuperou a compostura e, com um grito frio, usou uma habilidade pela primeira vez, a arte imortal que acabara de dominar, a Espada dos Nove Céus. E isso ocorreu sob sua forma de dragão divino, com os imensos aumentos de atributos provenientes de estado de transformação do céu e da terra. Bum! Bum! De repente, o som de um trovão estrondoso ecoou quando uma espada colossal se materializou no alto dos céus, desabando com um poder aterrador e rasgando o espaço. Rachadura. O reino dentro da palma da mão de Edirn, incapaz de suportar a imensa força, despedaçou-se em pedaços. Arg! Edirn tossiu um bocado de sangue, cambaleando para trás. Seu rosto se contorceu. Pálido, e quase desmaiou. Estalo. Estalo. A espada gigante se dissipou, mas o poder residual que deixou para trás atravessou a área do vazio, criando inúmeras fendas espaciais que se abriam e fechavam rapidamente. Num piscar de olhos, a área vazia tornou-se um deserto desolado, seu espaço extremamente instável, prestes a colapsar a qualquer momento. Os deuses reunidos estavam tomados de terror e pavor. Principalmente Candragon e Beelzebub, que não puderam deixar de engolir em seco, nervosos, enquanto eles olhou para Jon, ainda em sua forma completa de dragão divino. Se ele tivesse lançado um ataque tão assustador logo de início, ninguém além de Edirn poderia ter resistido a isso. Esse ser humano. Havia algo estranhamente aterrador nele. Humano, quem é você de verdade? Edirn, mal conseguindo se conter, encarou Jon, exigindo respostas. Oxi! À medida que o poder avassalador se dissipava, Jon percebeu que Edirn não representava mais uma ameaça. Incapaz para sustentar tanto a transformação do céu e da terra quanto a forma de dragão divino, ele reverteu a sua forma humana. Jon lançou apenas um olhar frio para Edirn, seu olhar gélido percorrendo os outros deuses. Todos olharam para ele, com os olhos cheios de medo e apreensão. Jon falou devagar: eu poderia matar cada um de vocês e impedir a abertura da passagem terrestre. Mas eu não fiz isso. Estou dando a todos vocês uma chance agora. Juntem-se a mim e juntos lutaremos contra o clã das sombras. Tolo. Humano, você não tem ideia do quão aterrorizante é o clã das sombras. Não há nada que possamos fazer contra eles. Você nos condenou a todos. Edirn praguejou furiosamente. A maioria dos deuses de nível superior ali presentes havia testemunhado o poder sinistro do clã das sombras. Contra o clã das sombras, eles não tinham a menor chance. Ao abrir a passagem da Estrela das Sombras, Jon tinha praticamente invocado a sua própria ruína. Ah!
Jon deu uma risada fria, cheia de desdém. O quê? Eles acham que são fortes. Para mim, continuam sendo apenas uns fracotes. Enquanto Eidern e os outros se preparavam para discutir mais a fundo, Jon jogou alguns objetos na frente deles. Um brilho vermelho sangue se espalhou, irradiando uma aura sinistra. Eidern e os outros arregalaram os olhos, recuando instintivamente com medo. Clã das Sombras Tesouros. Eles já tinham visto tesouros do Clã das Sombras antes, embora fosse apenas um osso de sangue quebrado. Aquele osso de sangue havia sido deixado cair por um poderoso guerreiro do Clã das Sombras, morto após os imortais lutarem com todas as suas forças. Jon olhou para o grupo à sua frente e continuou: vocês sabem onde me encontrar. Espero que isto. É hora de você fazer a escolha certa. Ele ergueu a mão e um raio de espada afiado surgiu, matando instantaneamente um poderoso semideus do continente Esquiline. Não só isso, como Jon usou um ataque de alma, apagando completamente a existência do semideus. O precioso artefato dos humanos do continente Esquiline caiu no chão. Convenientemente, a encarnação humana de Jon no continente Esquiline precisava de um conjunto desses de artefatos. Tesouros. Humano. Um membro de alta patente da ira dos deuses do continente Esquiline começou a falar, mas ao encontrar o olhar frio de Jon, sabiamente fechou a boca. Se Jon decidisse atacá-lo, não haveria nada que ele pudesse fazer para resistir. E perder um semideus não era grande coisa, afinal. HMPH. Jon bufou com desdém. Com um simples gesto de mão, ele recolheu o conjunto de artefatos preciosos dos humanos do continente Esquiline, juntamente com a fonte élfica do vazio. Área. Eidern fervia por dentro, mas não ousou impedi-lo. Ele só podia observar enquanto Jon desapareceu da área do vazio diante de seus olhos. Aquele humano realmente matou um membro do Clã das Sombras. Beelzebub encarou o conjunto completo de tesouros do Clã das Sombras no chão, ainda custando acreditar. Talvez ele tenha tido sorte e os tenha encontrado. Sugeriu alguém. Eles estão frescos. Khan-Dragon respirou fundo, levantando-se após recuperar a maior parte dos ferimentos. Observando o conjunto de tesouros ensanguentado, ele ainda podia sentir o poder das sombras remanescente. Era evidente que o guerreiro do Clã das Sombras havia sido morto recentemente. Será que realmente precisamos ficar do lado daquele humano e lutar contra o Clã das Sombras? Um guerreiro forte do continente Esquiline perguntou, hesitante. Eles temiam o Clã das Sombras e duvidavam que Jon fosse realmente capaz de liderá-los em combate contra um inimigo tão terrível. Todos voltaram seus olhares para os poderosos personagens principais, Eidern, Khan-Dragon e Beelzebub, aguardando a resposta deles. Mas nenhum deles disse uma palavra. Os imortais são loucos. Após um longo silêncio, Eidern finalmente disparou. Todos assentiram com a cabeça em concordância. Na primeira vez que os imortais desceram, eles queriam matar todos eles. Na segunda vez, Jon havia se fortalecido, abrindo caminho para a Estrela Sombria, forçando o Clã das Sombras a entrar em ação e exigindo que eles se unissem para lutar contra o Clã das Sombras. Juntos. Khan-Dragon olhou para Eidern e disse calmamente, membros do Clã das Feras, retornem à terra do Clã das Feras. Com um único pensamento, ele conduziu o Clã das Feras para longe da área do vazio. Depois disso, os guerreiros poderosos da raça demoníaca e de outros clãs também começaram a sair da área vazia um por um. A passagem para a Estrela Sombria já havia sido aberta através do continente Esquiline. Nada poderia impedir o que estava por vir. SSS Level Loter Capítulo 248, Reivindicando a Terra da Morte. Beelzebub recua com medo, meu senhor. O que devemos fazer? Vamos mesmo nos submeter àquele humano? Grey, da raça angelical, olhou para Eidern, perguntando com o coração pesado. A ideia de a raça angelical se submeter a Jon deixou um gosto amargo em sua boca. Eidern franziu profundamente a testa e respondeu, não há necessidade de apressar essa decisão. Com isso, sua figura desapareceu, reaparecendo em uma câmara oculta. Ele aproximou-se de uma plataforma de pedra e imediatamente a ativou. Uma figura sombria apareceu, com o rosto frio, e falou em voz baixa e arrepiante, dê-me uma explicação. Por que o continente Esquiline conectou a passagem à Estrela Sombria? Eidern engoliu em seco, nervoso, e imediatamente caiu de joelhos. Apressadamente explicou, meu senhor, é obra dos imortais. Eu não era páreo para eles. Impossível. Os imortais já caíram há muito tempo, disse a figura, claramente em dúvida. Eidern acrescentou rapidamente,
Era um humano da Terra. Ele herdou o legado dos imortais. Meu senhor, há alguma maneira de corrigir isso? Aiden esperava desesperadamente evitar o envolvimento do clã das sombras. Consertar isso. A figura zombou, os olhos flamejando de fúria enquanto encarava Aiden. Você me decepcionou profundamente. Prepare-se para enfrentar a ira do clã das sombras. Brum. De repente, a plataforma de pedra explodiu e a figura sombria desapareceu. Acabou. Aiden ficou paralisado, percebendo que havia enfurecido completamente o clã das sombras. Eles agora estavam claramente se preparando para atacar os deuses. O desespero tomou conta de seu coração, e seu ódio por Jon se aprofundou. Mas agora, não havia mais ninguém que pudesse se opor ao clã das sombras, exceto aquele humano. Mas será que Jon conseguiria realmente resistir ao clã das sombras? Aiden não tinha certeza. Mas Jon era sua única esperança. Se o clã das sombras decidisse atacar os deuses, não haveria chance de sobrevivência. Nos arredores das ruínas do antigo campo de batalha, Jon apareceu de repente. Tosse. Ele tossiu violentamente um bocado de sangue, com o rosto pálido. A batalha com Aiden e os outros o deixou gravemente ferido. Ele havia lutado com todas as suas forças para sobreviver, mas agora não conseguia mais se manter firme. Ainda sou muito fraco. Lutar contra deuses de nível superior no auge do meu poder está me levando ao limite, murmurou para si mesmo, frustrado com sua falta de força. Ele sentia uma necessidade urgente de ficar mais forte. Se ele conseguisse alcançar o nível de semideus, não precisaria mais temer aqueles poderosos seres de elite. Além disso, obter o tesouro final do continente Esquilin exigia, no mínimo, um lutador de nível semideus. Felizmente, ainda restavam 3 meses, tempo suficiente. Rugido. De repente, rugidos furiosos ecoaram por toda parte enquanto inúmeros caçadores avançavam em sua direção. Jon sorriu com desdém. Com um simples movimento de mão, ele liberou sua maestria com a espada. A espada do dragão negro de 1 metro voou, dividindo-se em 3, e começou a dizimar impiedosamente as hordas de inimigos. Com seu poder aumentado, esses caçadores deixaram de ser uma ameaça para Jon. Ele avançou diretamente para as ruínas do campo de batalha antigo, pronto para conduzir todos de volta à Terra da Morte. As ruínas ainda estavam tomadas por um mar infinito de caçadores, cobrindo o céu e a terra. Jon ativou sua percepção da alma, escaneando a área, e não encontrou nenhum vestígio da rainha caçadora ou dos guerreiros do clã das sombras. Embora a passagem entre o continente Esquilin e o clã das sombras tivesse sido aberta, parecia que aqueles seres não tinham pressa em descer. Sem se deter muito no assunto, Jon abriu caminho com facilidade pela horda de inimigos, chegando logo à caverna onde seus companheiros estavam escondidos. Lá dentro, os sons da batalha ecoavam e uma energia poderosa percorria o ar. Todos haviam ficado muito mais fortes. Agora, usando a caverna como ponto estratégico, eles lidaram facilmente com os caçadores. Meu senhor. Bominia e alguns outros correram para cumprimentar Jon assim que o viram. Foi você quem abriu a passagem entre o continente Esquilin e a Estrela Sombria? Perguntaram. Todos tinham ouvido o recente anúncio do sistema e suspeitavam que Jon estivesse envolvido. Jon assentiu com a cabeça sem dar mais explicações. Não precisamos ficar aqui por mais tempo. Vamos voltar para a Terra da Morte, disse ele. Mas, meu senhor, a Terra da Morte não foi tomada pela raça demoníaca e pelos humanos do continente Esquilin? Perguntou Behemoth, intrigado. Embora todos tivessem se tornado muito mais fortes, eles ainda não eram páreo para a raça demoníaca e os poderosos humanos do continente Esquilin. Então vamos simplesmente levá-la de volta, respondeu Jon com confiança. Ele ordenou que Jean recuperasse a árvore da vida e disse a todos para se prepararem para o retorno deles. Dessa vez, eles não precisariam partir em grupos separados. O poder ampliado de Jon permitia que ele protegesse a todos em uma única viagem. Com Jon à frente, eles facilmente abriram caminho a golpes de facão para fora das ruínas do antigo campo de batalha. Vamos direto para a Terra da Morte, disse ele. Não tinha intenção de percorrer todo o caminho a pé. Diferentemente das ruínas do campo de batalha antigo, a Terra da Morte permitia o teletransporte direto, desde que você tivesse as coordenadas. Todos entenderam e rapidamente se conectaram às coordenadas da Terra da Morte, teleportando-se. Ausente. Zumbido. Uma onda de energia espacial se propagou e, num instante, Jon e seu grupo chegaram à Terra da Morte. Humanos. Um grito furioso ecoou.
Ao redor do Mar Negro e da veia da Terra, um grande grupo de poderosos guerreiros da raça demoníaca e do continente Esquiline se reuniu. Todos eles eram pelo menos do nível de semideuses. Você se atreve a voltar, rugiram eles, cercando Johnny e seus companheiros. Sarah e os outros ficaram tensos. Embora tivessem ficado mais fortes, ainda não eram páreo para ele. A raça demoníaca e os guerreiros do continente Esquiline. Vocês ainda não deram o fora. Jó franziu a testa. Parecia que a raça demoníaca e o continente Esquiline ainda não tinham recebido as notícias da área do vazio. Sem querer perder tempo, ele estava pronto para atacar. De repente, uma presença aterradora desceu, Beelzebu, da raça demoníaca. Embora temesse a força de João, Beelzebu não se revelou. Sua voz ecoou por todo o lugar. No ar, todos os membros da raça demoníaca, deixem a Terra da Morte imediatamente. Os guerreiros da raça demoníaca, que estavam prontos para atacar João, pareciam perplexos. Estavam confusos com a ordem repentina de Beelzebu. Antes que pudessem reagir, outra aura poderosa desceu. Era Wilson, um dos principais nomes do topo. Potências humanas do continente Esquiline. Todas as forças humanas do continente Esquiline, retirem-se imediatamente da Terra da Morte. Ele deu a ordem, sem se mostrar. Os guerreiros reunidos estavam confusos e perplexos, mas não ousaram desobedecer às ordens de Beelzebu e Wilson. Um a um, eles desapareceram. Matador de deuses, a voz de Beelzebu soou novamente, mas desta vez com respeito. O Mar Negro é um tesouro da raça demoníaca. Posso levá-lo comigo? Vaza. Johnny rugiu em resposta. Beelzebu, assustado com a intensidade da voz de Jó, ousou não discutiu mais e recuou sem dizer mais nada. Wilson também esperava reivindicar a veia da terra, mas depois de ver a atitude de John, ele sabiamente optou por manter silêncio e retirou-se do local. Elsa, Sarah e as outras ficaram ali paradas, atônitas. Elas haviam se preparado para uma batalha até a morte, e ainda assim Beelzebu e os outros recuaram tão mansamente. Behemoth engoliu em seco, com a voz curiosa ao perguntar: aquele era mesmo Beelzebu? Wilson agora mesmo? Sem erro, certo? Todos os outros pareciam igualmente perplexos. Bomini pareceu perceber algo e, com a voz trêmula, olhou para Johnny e perguntou: meu senhor, o senhor realmente consegue matar deuses de nível superior agora? Todos voltaram seus olhares para Johnny, tomados pela curiosidade. Ele sorriu levemente e respondeu calmamente: o que você está pensando? Eles são deuses de nível superior. Mas machucá-los? Isso é definitivamente possível. O grupo olhou fixamente para John, atônito, com as emoções fervilhando de incredulidade. Sem dar mais explicações, John se virou para Jean e disse: liberte a árvore da vida. De agora em diante, ninguém ousará pôr as mãos na terra da morte. Com isso, ele mergulhou em seu coração e invocou a nascente da fonte élfica, fundindo-se. Isso com a terra da morte. Zumbido. Um riacho suave começou a fluir, dispersando instantaneamente a névoa que envolvia a terra da morte e preenchendo a área com uma poderosa energia espiritual. A fonte élfica. Bomini e Anne exclamaram maravilhadas ao contemplarem a água cristalina que circundava a terra da morte, extasiadas com a visão. Jean ficou igualmente entusiasmado e rapidamente libertou a árvore da vida. Zwoosh. Os galhos da árvore balançavam enquanto ela criava raízes junto à fonte élfica, absorvendo água. Poder. Começou a crescer rapidamente, tornando-se ainda mais exuberante e vibrante, irradiando uma força vital ainda maior. Irmãozão, disse Jean, olhando para John, a árvore da vida está perguntando se ela pode absorver o legado dos imortais. Ela acredita que pode nutrir um eu imortal ainda mais poderoso. Eu imortal? Claro que pode, concordou John sem hesitar. Isso era uma boa notícia para ele. Além disso, o legado dos imortais era tão vasto que, apesar de muitas pessoas o terem pressentido ao longo de um longo período, mal haviam arranhando a superfície. Se a árvore da vida pudesse nutrir um elfo capaz de dominar o legado dos imortais, suas forças seria significativamente fortalecido. Zwoosh, zwoosh. Os ramos da árvore da vida balançavam vigorosamente, como se compartilhassem de emoção. João olhou para seus companheiros e disse: todos, continuem se esforçando para se fortalecerem. Os inimigos que enfrentaremos a seguir serão ainda mais formidáveis. Não se preocupe, meu senhor, não decepcionaremos, asseguraram-lhe prontamente. Jó não tinha feito tanto por eles,
e com a presença do legado dos imortais e dos Elvenspring, contanto que tivessem tempo suficiente, se tornariam poderosos o bastante para rivalizar com os deuses. No entanto, em relação ao clã das sombras, ainda se sentiam inseguros. Johnny não disse mais nada. Com o pensamento, deixou a Terra da Morte e apareceu no arredores das ruínas do antigo campo de batalha. Ele ainda tinha muito a realizar, fortalecer-se e restaurar facções poderosas como a seita marcial de Santo. Na terra do clã das feras, Khan-Dragon, liderando um grupo de deuses de alto escalão, chegou e imediatamente procurou Tony. E bem, olhando para Ben, Khan-Dragon perguntou: bem, com a chegada do clã das sombras, o clã das feras também irá se juntar a nós? Ser destruído? Ele havia testemunhado o poder do clã das sombras em primeira mão e, assim como Enderle, não acreditava que John tivesse a capacidade de enfrentar todo o clã das sombras. Ben franziu a testa. Ele ouvira o anúncio do sistema e previra a chegada do clã das sombras, mas ele nunca esperou que o continente Skilline se conectasse à estrela das sombras. Ele compreendeu as preocupações de Khan-Dragon e, após refletir cuidadosamente, respondeu: meu senhor, o matador de deuses é o salvador que vi em minha profecia. Não há dúvidas quanto a isso. A expressão de Khan-Dragon se intensificou enquanto ele olhava para os dois e disse: entendo. Contate o matador de deuses e informe-o de que o clã das feras o apoiará integralmente, inclusive ajudando-o a reivindicar o tesouro final. Os dois trocaram olhares confusos, sem entender por que a atitude de Khan-Dragon havia mudado repentinamente. Deslocado. Ben se pronunciou: meu senhor, não sabemos onde o matador de deuses está neste momento. A Terra da Morte havia sido ocupada pela raça demoníaca e pelos humanos do horizonte continente, e John havia se escondido. Eles não tinham ideia de seu paradeiro. Khan-Dragon continuou: ele já deveria ter retornado à Terra da Morte. Vai agora, sua decisão inicial foi a correta. Com essas palavras finais, sua figura desapareceu. Os dois observaram enquanto ele partia. Tony, intrigado, perguntou: aconteceu alguma coisa recentemente? Por que Lord Khan-Dragon está, de repente, disposto a apoiar o matador de deuses? Ben balançou a cabeça, igualmente perplexo. Suspeito que a conexão entre o continente Skilline seja, e a estrela sombria tem algo a ver com aquele garoto. Vamos lá dar uma olhada. Dito isso, os dois seguiram em direção à Terra da Morte. SSS Level Loader Capítulo 249. A submissão do clã das feras. Mudanças na Terra. John estava massacrando caçadores para subir de nível quando o mundo dos deuses se conectou à estrela das sombras. No entanto, apesar dessa conexão, nenhuma nova rainha caçadora ou guerreiro do clã das sombras havia descido do continente do horizonte, o que o intrigava. Ainda assim, isso acabou sendo vantajoso para ele, dando-lhe mais tempo para se concentrar em subir de nível. Nesse instante, ele recebeu uma mensagem privada de Sini. Tony e Ben estão aqui. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Ele podia facilmente adivinhar o propósito deles. Aparentemente, o clã das feras agora estava disposto a cooperar. Anteriormente, os deuses também haviam enviado uma mensagem, dizendo que não seguiriam sua ordem, mas estavam dispostos a unir forças contra o clã das sombras. John aceitou a oferta de bom grado. Agora, apenas a raça demoníaca e os humanos do continente Skilline ainda precisavam tomar uma posição clara. Ele não estava muito preocupado, no entanto. Assim que seu poder aumentasse ainda mais, essas facções não teriam outra escolha senão se submeter. Com o pensamento, John retornou à Terra da Morte. O ar estava carregado de uma poderosa energia espiritual. Tony e Ben estavam parados junto à fonte élfica, com os rostos tomados de espanto. Sarah e alguns outros bloquearam o caminho deles, cientes de que o contrato de almas entre John e os dois havia sido rompido. Eles não confiavam totalmente neles e se recusaram a deixá-los se aproximar do legado dos imortais ou da fonte élfica. Nesse instante, John apareceu, e os dois imediatamente se dirigiram a ele. Tony foi o primeiro a falar: matador de deuses, o que você tem feito ultimamente? John sorriu, mas não respondeu diretamente. Em vez disso, perguntou: o dragão de Khan te mandou, não foi? Qual é a posição dele? Os dois trocaram olhares. Então realmente estava relacionado a John. Ben se pronunciou: Lord Khan-Dragon disse que o clã das feras lhe dará total apoio, inclusive ajudando-o a adquirir o tesouro final do continente Skilline e auxiliando-o a se tornar o supervisor. Ah, é? John ergueu uma sobrancelha, ligeiramente surpreso.
Ele havia presumido que o clã das feras seria como os deuses, interessado apenas em cooperar contra o clã das sombras. Mas Candragon parecia muito mais comprometido do que ele esperava. Johnny perguntou: Candragon está falando sério sobre isso? Ben assentiu com a cabeça. Conheço bem Lord Candragon. Ele não diria isso se não estivesse falando sério. John sentiu-se um pouco comovido. Honestamente, o clã das feras sempre lhe parecera muito familiar. Tony, sentindo a densa energia espiritual na Terra da Morte, perguntou: Garoto, podemos treinar aqui também? Claro, respondeu John sem hesitar. Desde o início, Tony e Ben apoiaram. Mesmo depois de Candragon ter rompido à força o contrato de almas deles com John, eles continuaram a passar informações secretamente e o ajudaram de inúmeras maneiras. Sem a ajuda deles, John talvez não tivesse conseguido impedir que os deuses de nível superior abrissem a passagem entre a Terra e o mundo dos deuses. E quanto ao legado dos imortais? Perguntou Tony ansiosamente, com um olhar fixo no legado dos imortais ali perto. Ele podia sentir uma força poderosa o atraindo em direção àquilo. John deu um leve sorriso e disse: Isso também não será problema. Após refletir um pouco, ele acrescentou: Qualquer pessoa do clã das feras em quem você confia pode vir aqui para treinar e compreender o legado dos imortais. Os olhos de Tony e Ben brilharam. Após alguma reflexão, Ben perguntou: O Lord Candragon também pode vir treinar aqui? Ele pode. John assentiu, concordando sem hesitar. No passado, talvez tivesse sido mais cauteloso. Mas agora que sua força havia aumentado, mesmo que Candragon se voltasse contra ele após receber o legado, John estava confiante de que poderia derrotá-lo. Se Candragon tentar alguma coisa depois de obter o legado dos imortais, não hesitarei em eliminá-lo, pensou John. Tony respondeu rapidamente: Bem, vá informar Lord Candragon. Eu ficarei aqui treinando. Seu velho raposo astuto. Ben lançou-lhe um olhar fulminante, mas assentiu. Depois de trocar algumas palavras com John, Ben deixou a Terra da Morte num instante. Tony, por outro lado, não perdeu tempo, sentando-se ansiosamente em frente ao legado dos imortais, de pernas cruzadas, pronto para começar sua compreensão. Johnny não foi embora. Ele estava esperando por Candragon. Pouco tempo depois, uma onda de poder espacial surgiu e duas figuras emergiram. São Candragon e Ben. John foi imediatamente cumprimentá-los, sorrindo. Lord Candragon, nos encontramos novamente. Candragon lançou-lhe um olhar frio e disse: Matador de deuses, sejamos claros. Eu jamais assinarei um contrato de alma. Se eu disse que o ajudaria, eu estava falando sério. Ele presumiu que John o havia chamado ali por desconfiança e para forçá-lo a um contrato de alma. Como o mais forte do clã das feras, ele jamais juraria lealdade a um humano. John olhou para Ben, confuso. Você não explicou isso para ele? Ben pareceu um pouco constrangido. Eu só disse a ele que você queria se encontrar, não dei detalhes. Foi mal por não ter sido claro. Ben então se virou para Candragon, dizendo: Meu senhor, o matador de deuses ofereceu ao clã das feras permissão para treinar na Terra da Morte e compreender o legado do clã das feras, mas apenas para aqueles em quem ele pode confiar. É verdade? Os olhos de Candragon se arregalaram em surpresa, encarando John com incredulidade. John assentiu e disse: Lord Candragon, nunca nutri rancor contra o seu clã das feras. Na verdade, preciso do seu apoio total em nossa luta contra o clã das sombras. Candragon encarou John por um longo momento antes de suspirar em resignação. Receio que você ficará desapontado. Quando se trata de enfrentar os poderosos guerreiros do clã das sombras, eu sou impotente. John franziu ligeiramente a testa e perguntou: O poder do clã das sombras é realmente estranho, mas suas almas são sua fraqueza. Vocês não têm nenhum ataque baseado em almas. Candragon, com sua alma poderosa, rompeu facilmente seus contratos de alma com Tony e Ben. Ele sem dúvida sofreu algum tipo de ataque de alma. Você usou isso para matar o guerreiro do clã das sombras, não foi? Candragon percebeu, assentindo. Se você identificou a fraqueza deles, certamente eles também sabem. Você conhece o segredo dos caçadores, certo? Suas almas são compartilhadas. Jonas assentiu com a cabeça, percebendo algo. Espere. Você está dizendo que os guerreiros do clã das sombras também compartilham suas almas? Candragon prosseguiu. Exatamente. Eles têm uma relação simbiótica com os caçadores e podem compartilhar suas almas com as rainhas caçadoras.
Suspeito que o guerreiro do clã das sombras que você matou ainda não havia ligado sua alma a uma rainha caçadora. John tinha uma visão diferente. Ele acreditava que a rainha caçadora estava ligada ao clã das sombras. O guerreiro já havia sido morto por ele. O poder do clã das sombras podia ser estranho, mas enquanto ele conseguisse encontrar e matar a rainha caçadora a qual suas almas estavam ligadas, eles não eram invencíveis. Talvez outros deuses não conseguissem lidar com enxames de caçadores, mas ele conseguia. Com confiança, John disse, eu sei como lidar com eles. Por enquanto, concentre-se no seu treinamento. Aqui. Ele se preparava para retomar sua missão de massacrar caçadores para subir de nível. Precisava alcançar o nível 10.000, nível de semideus pois somente aqueles com nível de semideus ou superior eram elegíveis para disputar o tesouro final do continente Esquiline. Quando ele estava prestes a sair, Ritchie e Armstrong apareceram de repente, ambos com uma expressão um tanto. Entrou em pânico. Chefe! Gritou Ritchie, visivelmente aliviado ao ver John. Ele correu até ele e disse, aconteceu alguma coisa no mundo real. Os jogadores não conseguem sair do jogo. O quê? John ficou surpreso e perguntou imediatamente, vocês desceram até os Esquiline? Continente também? Não, respondeu Ritchie, eu verifiquei. Os corpos físicos de todos ainda estão no mundo real. Eles simplesmente não conseguem sair do jogo. E quando alguém morre, ainda pode ressuscitar normalmente. Não há outra maneira. Impacto. John franziu a testa, sentindo-se confuso. A última vez que ele havia experimentado algo assim foi quando ficou preso no abismo da raça demoníaca. Mas essa era uma região completamente diferente do continente Esquiline. Nesse momento, Candragon interveio. Isso deve ser obra do clã das sombras. A conexão entre o continente Esquiline e a estrela das sombras agora é irreversível. Se houver jogadores da Terra, depois que a estrela das sombras for destruída, a Terra será a próxima. É provável que estejam buscando vingança. E mesmo. A expressão de John escureceu. Ele pensara que, impedindo a abertura da conexão com a Terra, poderia pôr fim a tudo. Mas ao que parece, não era esse o caso. No entanto, esse desenvolvimento lhe deu algum tempo. Se a estrela das sombras fosse destruída, eles desceriam lá primeiro, dando-lhe tempo para ficar mais forte, talvez forte o suficiente para detê-los. Eles. E se não desse certo, bem, sempre havia o método dos imortais, exterminar todos os deuses. John se virou para Ritchie e Armstrong, dando-lhes um aviso severo. Cuidado. Evitem confrontos com os caçadores e, se encontrarem perigo, recuem para a Terra da Morte. Entendi, disseram os dois, assentindo em concordância. Com o pensamento, John deixou a Terra da Morte e reapareceu nos arredores das ruínas do campo de batalha antigo, continuando sua caçada implacável a caçadores para subir de nível. Para matar caçadores com mais eficiência, ele se aventurou mais fundo nas ruínas, onde seus números eram maiores. Ainda maior. Mais de um mês passou num piscar de olhos. Durante esse tempo, John vinha massacrando caçadores sem parar no campo de batalha antigo. Ruínas, elevando seu nível para mais de 7.000. Ele ainda tinha cerca de 2.000 níveis para percorrer antes de alcançar os 10.000, e com quase 2 meses restantes, era tempo mais do que suficiente para ascender ao posto de semideus. Em um mês de carnificina, seus 3 clones se juntaram à luta, matando juntos pelo menos vários bilhões de caçadores, e ainda assim o número dessas criaturas não mostrava sinais de diminuição. Ele não pôde deixar de se maravilhar com as ondas intermináveis de caçadores. Durante esse período, ainda não havia sinal de uma rainha caçadora ou de qualquer clã das sombras. Guerreiros. A inatividade contínua do clã das sombras o deixava inquieto. Ele suspeitava que aqueles seres estivessem planejando algo muito mais perigoso nos bastidores. Continue subindo de nível. John renovou seu foco e, com um pensamento, invocou seus 3 clones mais uma vez para continuar o massacre. Todos os 3 clones dele foram aprimorados com tesouros, replicando seus talentos de saque, ira dos deuses e imortalidade. Seu clone humano do continente Esquiline havia até adquirido uma classe oculta, Cavaleiro Elemental, o que se adequava perfeitamente às suas características. Embora a força de seus clones não se igualasse à de seu corpo principal, eles eram mais do que capazes de eliminar facilmente caçadores de nível semideus. Além disso, a experiência adquirida com as mortes era compartilhada com seu corpo principal. Assim que atingisse o nível de semideus, ele poderia acessar novamente o legado dos imortais, ainda mais.
aumentando seu poder. Cada um dos 3 clones, possuindo sua própria consciência, aventurou-se profundamente em diferentes regiões das ruínas antigas, continuando seu massacre dos caçadores. De repente, surgiu uma força vital, era um deus de nível superior. Humanos das trevas. Murmurou John, confuso. Com sua percepção da alma, ele os identificou facilmente. Intruso. Ele não conseguia entender por que um deus de alto escalão dos humanos sombrios havia se aventurado ali. Ele não tinha medo dos caçadores. Eliminando rapidamente os caçadores ao redor, John voou velozmente em direção à presença do deus dos humanos das trevas. Na entrada das ruínas do campo de batalha antigo, um guerreiro dos humanos sombrios avançou cautelosamente. Seu coração batia forte enquanto os caçadores o observavam atentamente, com olhares predatórios. Curiosamente, nenhum dos caçadores o atacou. Seu corpo exalava uma aura sinistra, a presença inconfundível do clã das sombras. SSS Level Loter Capítulo 250 A traição dos humanos sombrios, a raposa de 9 caudas rugido. Rugido. Os rosnados ferozes dos caçadores ecoavam por toda a parte enquanto John continuava seu massacre, alcançando rapidamente o local onde a figura dos humanos sombrios o aguardava. Meu senhor! Os olhos do guerreiro dos humanos sombrios brilharam enquanto ele apressadamente exclamou, sou Sankey, dos humanos sombrios, e vim jurar minha lealdade a você. Promete jurar lealdade a mim? John franziu a testa, avaliando o homem friamente. Ele não tinha nenhuma afeição pelos humanos das trevas. Agora ele entendia por que os caçadores não haviam atacado aquele Sankey. O homem havia refinado o tesouro de um humano das sombras. Devia ser o tesouro que John havia descartado na área do vazio. Ele não esperava que caísse nas mãos dos humanos das trevas. Mas o que intrigava John era como aquele cara sabia que ele estava ali e por que não o procurou na Terra da Morte. Com um sorriso bajulador, Sankey curvou-se repetidamente, tentando agradá-lo. Meu senhor, os deuses o traíram e se unirão àquele humano dentre os imortais. Estou disposto a me tornar seu novo emissário. Ao ouvir isso, a situação ficou clara para John. Aquele sujeito pensava que estava jurando lealdade ao clã das sombras, confundindo John com um dos seus. John deu uma risadinha fria, olhando para Sankey com divertimento. Você não me reconhece, não é? Embora John não fosse exatamente uma celebridade, a maioria das figuras influentes em todas as raças sabia quem ele era. Sankey ficou surpreso, parecendo confuso. Ele respondeu rapidamente, sou apenas uma figura insignificante, como poderia conhecer a ilustre reputação do meu senhor? Mas fique tranquilo, os humanos das trevas são sinceros em sua lealdade a você. O rosto de John se contorceu em desdém. Sua lealdade é realmente algo impressionante. Ele lembrou como os humanos sombrios haviam jurado lealdade à raça demoníaca. Foi a traição deles que levou ao quase extermínio dos demônios. E agora, esses mesmos humanos sombrios buscavam trair os deuses e se lançar aos pés do clã das sombras. A raça demoníaca e os deuses não eram exatamente exemplos de virtude, mas os humanos sombrios eram ainda mais desprezíveis. Sankey, completamente alheio ao sarcasmo nas palavras de John, acrescentou ansiosamente, não se preocupe, meu senhor. Os humanos das trevas são absolutamente leais a você. Atravessaríamos o fogo e escalaríamos montanhas de espadas por você sem hesitar. Rugido. Rugido. Os caçadores próximos continuaram a rugir, com os olhos fixos ameaçadoramente nos dois. Até eles pareciam ter se cansado das súplicas de Sankey. Contudo, ao sentirem a aura do clã das sombras sobre ele, eles se abstiveram de atacar. Sankey lançou um olhar nervoso para os caçadores inquietos, engolindo em seco de medo. Meu senhor, poderia, por favor, ordenar que essas criaturas recuassem. Receio que isso não seja possível, zombou John, erguendo a espada da divindade dos demônios, com a voz gélida. Porque eu não sou do clã das sombras. O quê? Exclamou Sankey, chocado, finalmente percebendo a verdade. Os caçadores haviam atacado John mais cedo, e agora que ele olhava atentamente, John não apresentava nenhum vestígio da aura sombria do clã das sombras. Ninguém além do clã das sombras conseguia controlar os caçadores, e foi por isso que Sankey interpretou mal a identidade de John. Dando um passo para trás com uma expressão cautelosa, Sankey perguntou friamente, quem é você? Matador de deuses. Respondeu John friamente. Sua espada longa girou, desferindo um golpe de espada voadora que cortou o ar em direção a Sankey. Brum! Com uma forte explosão,
Sankey foi arremessado para trás, mas não sofreu ferimentos graves. Seu rosto se contorceu de raiva. Humano enganador. Como ousa me enganar? Muito bem, vou te matar e te oferecer em sacrifício ao clã das sombras. Uma energia sombria o envolveu, condensando-se em uma lança negra carregada com poderosos ataques de alma, que ele arremessou em direção a Jon. Que tolice, zombou Jon. Sankey estava apenas no estágio inicial dos deuses de nível superior, e Jon nem precisou usar sua transformação do céu e da terra para derrotá-lo. Bum! Bum! Diversas lanças negras atingiram Jon, causando-lhe danos tremendos, mas não o mataram. Sua alma sofreu um pequeno golpe, mas não o suficiente para representar uma ameaça séria. A técnica da alma de Sankey mal ultrapassou a marca dos 10.000, o que não foi suficiente para ferir Jon. O anel abençoado foi ativado e Jon ressuscitou instantaneamente. Tosse. Sankey cuspiu sangue, encarando Jon incrédulo. Como é que sua técnica da alma é tão poderoso? Jon sorriu de canto. Com um único pensamento, seus 3 clones se transformaram em feixes de luz e se fundiram novamente ao seu corpo. Isso realçou muito seus próprios atributos. Morra! Ordenou Jon, sua voz fria enquanto o ar tremia. Ele liberou seu impacto da alma, uma habilidade devastadora da alma. Brum! Sankey tossiu sangue novamente, com a cabeça latejando, e seu corpo cambaleou instavelmente. A técnica da alma de Jon era muito superior à de Sankey. Se não fosse pelas habilidades de defesa da alma de Sankey, ele já teria morrido com o ataque. Fuja! Sankey finalmente percebeu a verdadeira extensão do poder de Jon e soube que não podia vencer. Ele se virou e fugiu em pânico. Pare ele! Gritou para os caçadores ao redor, na esperança de ordená-los a bloquear o caminho de Jon. Mas os caçadores o ignoraram, lançando-lhe olhares de desprezo. Embora carregasse a aura do clã das sombras, ele não era um deles e não podia controlar os caçadores. Oxi! Jon ergueu a mão e chamas carmesins irromperam no ar. Ele lançou fogo de lótus vermelha, engolfando Sankey e os caçadores próximos em um inferno flamejante. Sankey não teve chance de resistir. Sua alma foi completamente purificada pelas chamas, sua força vital se dissipou e ele caiu sem vida no chão, sua alma totalmente destruída. Você derrotou o deus de nível superior Sankey. Você ganhou 676,6 bilhões de pontos de experiência, seu nível aumentou para 7.825. Talento saque ativado, compreensão das leis das trevas mais 1%, crítico mágico mais 2, força, mais 500, espírito mais 500, pontos de habilidade mais 100, as notificações do sistema piscaram e alguns itens caíram no chão, incluindo um conjunto completo de tesouros do clã das sombras e uma lança negra. Era a lança do soberano, uma arma divina de nível superior. Jon ficou satisfeito. Os atributos da lança eram poderosos, perfeitos para o seu continente Skilline. Clone humano. Rugido. Os caçadores ao redor rugiram novamente, avançando agora que o clã das sombras. A aura opressiva havia desaparecido. Com pensamento, Jon enviou seus 3 clones, que retomaram o massacre implacável dos caçadores para continuar subindo de nível. Mais um mês se passou, e o nível de Jon subiu para mais de 9.500, aproximando de alcançando o nível de semideus. Ele descansava na mesma caverna de antes, recuperando seu poder espiritual e energia mental, enquanto seus 3 clones defendiam facilmente a entrada dos caçadores que o cercavam. Ding! Nesse instante, o chat privado de Jon se iluminou. Era uma mensagem de Cine. Gale, Jon, uma figura poderosa de Shadowstar desceu. Candragon quer ver você. O humano das sombras chegou? Jon franziu a testa, intrigado. Ele estivera no campo de batalha antigo. Ruínas durante todo esse tempo e não havia sentido nenhuma presença do clã das sombras. Será que essa não era a única passagem para a Estrela das Sombras? Ele respondeu prontamente a Cine. Matador de deuses, chegarei em breve. Encerrando o chat privado, Jon, cujo poder espiritual já havia se recuperado em grande parte, ativou seu poder, fundindo seus 3 clones de volta ao seu corpo principal. Com seu poder e atributos mentais agora ultrapassando os 10 milhões, os caçadores não representavam nenhuma ameaça. Não representa mais uma ameaça para ele. Abrindo caminho a golpes de espada, Jon saiu rapidamente das ruínas do campo de batalha antigo. Conectando sua mente com um pensamento, ele foi para a Terra da Morte e desapareceu de vista.
Johnny reapareceu na Terra da Morte, onde Candragon o recebeu com uma expressão sombria. Johnny perguntou: o clã das sombras chegou? Onde eles estão? Candragon balançou a cabeça. Não é do clã das sombras. É uma raposa celestial de 9 caudas do clã das feras. Ela quer te conhecer. O clã das feras. Encontrar-me? Johnny estava confuso. Ele se lembrou da linhagem de sangue do demônio raposa. Ele dizimou todo o clã das feras. Será que esta raposa celestial de 9 caudas está buscando vingança contra o clã dos demônios raposa? Candragon prosseguiu. Esta raposa celestial de 9 caudas vem da estrela das sombras e é subordinada ao clã das sombras. Quer que eu a elimine? A raposa celestial de 9 caudas era um deus de nível superior no auge de sua capacidade. Anteriormente, Candragon não teria sido um par perfeito para ela. Mas agora, tendo adquirido conhecimento do legado dos imortais, seu poder havia crescido tremendamente, e ele poderia facilmente matá-la. Johnny ergueu uma sobrancelha. Então, o clã das sombras também tem membros de outras raças? Sim, assentiu Candragon. A maioria deles são prodígios de seus planetas natais. Depois que seus planetas foram destruídos, eles foram capturados pelo clã das sombras. Entendo. John compreendeu, percebendo que o clã das sombras era ainda mais formidável do que ele imaginava. Imaginado. Ele disse: ela quer me conhecer, não é? Traga-a aqui. Certo. Candragon pensou por um momento e assentiu. Embora o poder de John fosse imenso, nem mesmo Candragon tinha certeza da vitória contra ele. A raposa celestial de 9 caudas provavelmente não representaria uma ameaça séria para John. Com isso, Candragon desapareceu da Terra da Morte. Pouco tempo depois, ele retornou, acompanhado por uma mulher deslumbrante. Ela era sedutora e atraente, cada gesto seu exalando um charme encantador. John observou com curiosidade. Ela tinha um par de orelhas de raposa macias e peludas no topo da cabeça, e 9 longas caudas brancas balançavam levemente atrás dela. Essa devia ser a raposa celestial de 9 caudas. Candragon a apresentou. Esta é aquela que você estava procurando, matadora de deuses. Esta é a matadora de deuses. A raposa celestial de 9 caudas franziu as sobrancelhas, visivelmente confusa. Como pode alguém tão fraco ser ele? Candragon olhou para ela, mas optou por não dar mais explicações. Johnny perguntou: por que você está me procurando? A raposa celestial de 9 caudas estudou John com curiosidade por um momento antes de hesitar e finalmente, ela disse: quero falar com você em particular. Ela lançou um olhar para Candragon, claramente querendo que ele fosse embora. Candragon não se moveu. Em vez disso, olhou para John e enviou-lhe uma transmissão de alma. Matador de deuses, a técnica da alma dela está em 200.000 pontos. Você é capaz de lidar com ela? Tão alto assim? John ficou um pouco surpreso, mas assentiu levemente, sem perceber qualquer hostilidade da parte dela. Sem dizer mais nada, Candragon lançou um olhar de advertência para a raposa celestial de 9 caudas antes de se sentar sob a árvore da vida. Ele não saiu da Terra da Morte, permanecendo por perto caso algo desse errado. Fale, disse John, voltando sua atenção para a raposa celestial de 9 caudas. Uau! De repente, uma névoa rosada se espalhou ao redor deles, exalando uma leve fragrância floral. A mente de John vacilou por um instante. Aquela fragrância tinha um efeito hipnótico. Rapidamente, ele prendeu a respiração e clareou os pensamentos, concentrando-se intensamente na raposa de 9 caudas. Raposa celestial com um olhar frio. Baque. Para a surpresa de João, a raposa celestial de 9 caudas ajoelhou-se diante dele e implorou: meu senhor, por favor, me salve. João ficou surpreso, franzindo a testa em confusão. Salvar você? O clã das sombras não é o clã das sombras. Vim aqui para te enviar contra mim? Ela sentiu. Sim, mas não quero mais ser controlada pelo clã das sombras. Você é forte. Figura dos imortais. Só você pode me resgatar. John manteve a calma e respondeu: você está me dando muito crédito. Além disso, eu não confio em você. Uma deusa de nível superior como ela estava além do poder vinculante de um contrato de alma, e dada sua origem em Shadowstar, John não estava pronto para acreditar nela tão facilmente. SSS Level Loader Capítulo 251 O alvo do clã das sombras. A caminho do semideus. A raposa celestial de 9 caudas olhou para John com uma expressão séria. Você é o salvador da profecia de bem. Eu acredito em você.
Se você está preocupado que eu esteja pregando peças em você, posso me tornar sua mulher. Enquanto falava, ela lhe dirigiu um sorriso sedutor. Sua beleza é absolutamente hipnotizante. John engoliu em seco, sentindo-se ainda mais cauteloso. Aquela mulher era do clã da raposa, naturalmente habilidosa em técnicas de encantamento. Você deveria saber, disse John, que o salvador da profecia deveria vir do seu clã da raposa. Mas eu exterminei aquele gênio do clã da raposa junto com o resto do seu clã. A raposa celestial de 9 caudas assentiu, aparentemente indiferente. Talvez seja apenas o destino. Além disso, o clã da raposa que você destruiu não tinha relação direta comigo. Eles não eram da minha linhagem, então não me importa muito. Jó ficou sem palavras. Parecia que o clã das feras depositava imensa fé nas profecias de Ben. Isso o deixou ainda mais curioso. Qual era exatamente a verdadeira identidade de Ben? Apesar de ainda estar no auge do 9º nível e não ter conseguido alcançar o status de semideus, Ben era muito respeitado por Khan Dragon e outros membros poderosos do clã das feras. Exceto, é claro, pelo dragão azul que John havia matado. Absorto em seus pensamentos, John não deu uma resposta direta. Em vez disso, perguntou: algum guerreiro do clã das sombras já desceu no continente Esquiline? Ainda não, respondeu a raposa celestial de 9 caudas. Eles estão tentando selar a conexão entre a estrela sombria e o continente Esquiline, mas é impossível. A conexão com a estrela sombria não pode mais ser impedida. O clã das sombras provavelmente esperará até que o tesouro final esteja prestes a emergir antes de descer e tentar tomá-lo. John escutou, ainda se sentindo inquieto. O clã das sombras era imensamente poderoso e aterrorizante, mas ainda era melhor do que eles trazerem destruição à Terra. Ele prosseguiu: além de lidar comigo, quais outros objetivos o clã das sombras tem aqui? Eles também estão ajudando os humanos das sombras a procurar indivíduos com talentos especiais, disse ela, lançando-lhe um olhar. Toda vez que um mundo é destruído, o clã das sombras captura muitos indivíduos talentosos. Eu fui levada quando o mundo do clã das feras foi destruído. Nesse momento, ela cerrou os dentes de raiva, e um lampejo de medo passou por seus olhos. John, percebendo um padrão, perguntou: eles querem replicar seus talentos? Surpreso que você saiba disso? A raposa celestial de 9 caudas o encarou surpresa antes de assentir. Parece que você já se deparou com uma pedra de cópia de talentos. Ela é exclusiva da vida em Shadowstar. Eles a usam para copiar nossos talentos e, quando não conseguem mais copiar, saqueiam nossos talentos diretamente. Quando não somos mais úteis, eles nos matam ou nos usam como bucha de canhão. John havia aprendido que usar uma pedra de cópia de talentos para replicar um talento tinha um limite. Um talento só podia ser copiado no máximo 5 vezes. No entanto, John ainda tinha uma dúvida persistente. Ele olhou para a raposa celestial de 9 caudas e perguntou: uma das condições para usar a pedra da cópia de talentos não é que o sujeito consinta de livre e espontânea vontade. Por que você não resiste? Resistir? Sua expressão tornou-se triste, repleta de raiva e amargura. Meu senhor, o senhor subestima os métodos do clã das sombras. Se alguém ousar resistir, será submetido a um tormento sem fim, um destino pior que a morte. E eles não ferirão sua alma, então o senhor não pode nem desejar a morte. Ela engoliu em seco e continuou: meu talento já foi copiado 3 vezes. Não quero mais ser uma marionete. Peço sinceramente a sua proteção. Jó franziu a testa. Ele acreditava na raposa celestial de 9 caudas, mas não tinha certeza de que conseguiria enfrentar o clã das sombras. Posso te ajudar, disse ele, mas não crie muitas expectativas. Você é o salvador da profecia. Eu acredito em você, respondeu ela, transbordando de confiança inabalável nele. John soltou uma risada desamparada. Desde o início, ele nunca se viu como uma espécie de salvador. Ele se virou para ela novamente e perguntou: só mais uma pergunta. Como você encontra pessoas com talentos especiais? E quem mais está na sua lista? É um método misterioso que nos foi ensinado pelo clã das sombras. Conseguimos sentir talentos de nível SSS. Você era nosso alvo principal. Existem também alguns talentos raros, como o meu talento 9 vidas, que me permite morrer 9 vezes. Mesmo que minha alma seja destruída, ainda posso ressuscitar. Ela falou sem hesitar, e já não era mais um segredo. Muitos seres poderosos já sabiam sobre seu talento 9 vidas. Ressuscitar mesmo que sua alma seja destruída. Jó ficou estupefato.
Esse talento das 9 vidas era, sem dúvida, mais forte do que seus talentos de imortalidade e imortalidade. Os dons da imortalidade e da imortalidade lhe concederam ressurreição infinita, mas apenas enquanto sua alma permanecesse intacta. Se sua alma fosse destruída, ele morreria para sempre. A raposa celestial de 9 caudas olhou para ele com hesitação antes de dizer: se quiser, meu senhor, posso oferecer-lhe uma cópia do meu talento. Ah, é? John olhou para ela com desconfiança. Mas, acrescentou ela rapidamente, isso exigiria uma troca por um dos seus talentos de nível SSS. Não estou interessado, recusou John imediatamente. Embora o talento do Nini Lives fosse impressionante, ele não o queria particularmente. Além disso, ele possuía apenas 2 talentos de nível SSS, saque e bênção do arquimago. Quanto ao seu talento de nível divino, parecia que ela não conseguia detectá-lo. Saquear era sua habilidade mais crucial, algo que ele jamais poderia trocar. A bênção do arquimago pode não parecer impressionante à primeira vista, já que aumentou suas habilidades em apenas um nível, mas ainda assim era algo que ele preferia manter em segredo. A raposa celestial de 9 caudas pareceu desapontada, claramente ciente de que Johnny possuía talentos poderosos. A habilidade que o clã das sombras lhe ensinara só conseguia sentir o nível do talento de uma pessoa, mas não identificar sua natureza exata. A raposa celestial de 9 caudas prosseguiu: meu senhor, além de você, há alguns outros ao seu redor que também são alvos do clã das sombras. 2 mulheres, uma é a fada das flores do clã das feras, e a outra é uma jovem que possui o poder da poeira estelar. Ah, e Ben também está na lista deles. O poder da poeira estelar? Quem? Perguntou John, confuso. Ele já sabia que Jean, a fada das flores, tinha habilidades únicas, e os poderes proféticos de Ben tornavam um alvo óbvio. Mas a menção de poeira estelar o deixou perplexo. A raposa celestial de 9 caudas, percebendo sua confusão, gesticulou em direção à garota que meditava diante do legado dos imortais, enquanto a névoa rosa ao redor deles se dissipava ligeiramente. Aquela jovem ali. Só consigo ter uma ideia geral de seu talento, mas não conheço os detalhes. Tracy. John ficou surpreso. Tracy nunca havia mencionado ter um talento relacionado à poeira estelar, então deve ter sido algo que ela adquiriu recentemente ao compreender o legado dos imortais. Essa revelação pesou muito sobre ele. Com Jean e Tracy agora no clã das sombras, o radar indica que o perigo pode surgir a qualquer momento. John sabia que precisava se fortalecer rapidamente. Após um momento de reflexão, ele disse: 9 caudas, preciso que você fique de olho em qualquer pessoa vinda de Estrela das Sombras. Se fizerem algum movimento contra alguém próximo a mim, me avise. Imediatamente. Claro, concordou a raposa celestial de 9 caudas sem hesitar. Assim que a névoa rosada ao redor se dissipou, John deu algumas instruções rápidas ao seu grupo e retornou às ruínas do campo de batalha antigo para continuar sua implacável caçada aos caçadores. Seu objetivo era alcançar o nível 10.000 e se tornar um semideus o mais rápido possível. Nos dias seguintes, o clã das sombras enviou os guerreiros mais poderosos de outras raças para o continente Esquiline, mas nenhuma nova rainha caçadora ou guerreiro do clã das sombras chegou. Parecia que eles tinham percebido que John era capaz de matar um Terkens e estavam receosos de enviar mais deles. O plano de John para aprimorar sua técnica da alma caçado rainhas caçadoras havia fracassado. Ele imaginou que o clã das sombras provavelmente estivesse esperando pelo tesouro final do continente Esquiline aparecer antes de fazerem sua jogada. Sem se perturbar, John prosseguiu com sua caçada. Você alcançou o nível 10.000. A fusão dos tesouros dos imortais, do clã das feras, dos deuses e do continente Esquiline está completa. Condições para a ascensão a semideus desbloqueadas. Ascensão de semideus. Mate 500 inimigos poderosos de nível semideus. Uma nova mensagem do sistema apareceu. Depois de mais meio mês vagando pelas ruínas do campo de batalha antigo e massacrando inúmeros caçadores, John finalmente alcançou o nível 10.000, desbloqueando os requisitos para sua ascensão a semideus. Matar 500 semideuses poderosos. John ficou estupefato. A maioria das pessoas só precisava matar um único semideus para ascender a esse nível, mas ele tinha que matar 500. Felizmente, havia muitos caçadores de nível semideus. Caso contrário, essa tarefa de ascensão sido quase impossível de concluir. A determinação de John se intensificou,
E ele continuou seu massacre implacável dos caçadores. Você eliminou 500 inimigos poderosos de nível semideus e concluiu sua tarefa de ascensão. Você ascendeu com sucesso ao nível de semideus. Em pouco tempo, Jon havia batido 500 caçadores de nível semideus. Seu corpo principal, juntamente com seus 3 clones, foi subitamente envolvido por uma luz radiante. O céu pareceu mudar, e uma imensa onda de poder fluiu para dentro de seu ser. O tesouro dos imortais fundiu-se completamente. Você ascendeu a semideus. Todos os 4 atributos básicos mais 200.000, técnica da alma mais 1.000. O clone do clã das feras fundiu-se completamente com o tesouro do clã das feras. Ascendeu a semideus. Todos os 4 atributos básicos mais 200.000, técnica da alma mais 1.000. O clone dos deuses fundiu-se completamente com o tesouro dos deuses. Ascendeu a semideus. Possui todos os 4 atributos básicos, mais 200.000, técnica da alma mais 1.000. O clone humano do continente Esquiline fundiu-se completamente com o tesouro do continente Esquiline. Ascendeu a semideus. Todos os 4 atributos básicos mais 200.000, técnica da alma mais 1.000. Os avisos do sistema piscaram, confirmando que tanto Jon quanto seus 4 clones haviam ascendido para semideus. Cada um havia ganhado 200.000 pontos em seus 4 atributos básicos, juntamente com 1.000 pontos em técnica da alma. Com seus clones fundidos, isso representou um aumento total de 800.000 em atributos básicos e 4.000 pontos em técnica da alma. A única coisa que o decepcionou um pouco foi a falta de novas informações sobre habilidades. Mesmo assim, com sua força recém-adquirida, ele poderia compreender melhor o legado dos imortais. Mas antes disso, ele tinha outro assunto a tratar: os humanos sombrios. Esses traidores já estavam planejando se aliar ao clã das sombras e ao o último tesouro do continente Esquiline estava prestes a emergir. Não havia motivo para escuridão. Os humanos permanecerão abrindo caminho sem esforço entre os caçadores ao redor. Jon deixou as ruínas do campo de batalha antigo e, com um pensamento, apareceu na área do vazio. A área do vazio estava em ruínas. Fendas espaciais se abriam e fechavam continuamente ao seu redor, e o ambiente havia se tornado frágil, ameaçando entrar em colapso e ser devorado a qualquer momento. Essa destruição foi causada por sua batalha com Eder. Felizmente, o espaço ao redor do templo permaneceu relativamente estável. O aparecimento repentino de Jon chamou imediatamente a atenção das figuras poderosas presentes. Matador de deuses. Um deus de nível superior da raça angelical avançou para bloquear seu caminho, com uma expressão cautelosa. Jon o reconheceu: Grey, da raça dos anjos, um dos mais fortes entre os de elite. Deuses. Mas comparado a Jon, Grey não representava nenhuma ameaça. A voz de Jon estava calma quando ele disse: Estou aqui para ver Eder. Grey franziu a testa, ainda em estado de alerta, e não se afastou. Os deuses só haviam concordado em cooperar com Jon contra o clã das sombras, mas Grey abrigava hostilidade persistente em relação a ele. SSS Level Loter Capítulo 252 Compreendendo o legado, a ascensão de Tony deixando entrar, ecoou a voz de Ederne pelo ar. Grey curvou-se perante o vazio antes de conduzir Jon em direção ao templo. Jon entrou. O templo era vasto e vazio, e Ederne havia dispensado todos os outros. Seu tom era neutro quando perguntou: Humano, o que te traz aqui? Jon não se preocupou com formalidades. Ele simplesmente sacou o conjunto de tesouros do clã das sombras e os atirou aos pés de Eder. Eder engoliu em seco, os olhos arregalados de surpresa. Você matou outro guerreiro do clã das sombras? Não, Jon balançou a cabeça. É o mesmo cenário de antes. Você conhece o humano sombrio chamado Sankey? Ele traiu seus deuses e tentou se juntar ao clã das sombras. Eu o interceptei. O quê? Eidern levantou-se bruscamente da cadeira, o rosto escurecendo, a fúria ardendo em seus olhos. Ele não duvidava da afirmação de Jon. O conjunto de tesouros do clã das sombras havia sido de fato tomado pelos humanos das trevas. E, recentemente, seu comportamento tem sido suspeito, entrando em contato frequentemente com figuras importantes das várias raças de Shadowstar. Agora tudo fazia sentido. Esses humanos das trevas estavam planejando se aliar ao clã das sombras. Tolos. Eidern cuspiu as palavras com raiva. Ele conhecia muito bem os métodos do clã das sombras. Os humanos das trevas jamais seriam aceitos, nem mesmo como bucha de canhão. A voz de Eidern tornou-se fria. Humano,
Eu sei o que deve ser feito. Os humanos das trevas deixarão de existir. Os deuses não eram como a raça demoníaca. Eles não permitiriam que os humanos das trevas tivessem a chance de traí-los. Jonas sentiu com a cabeça. Era melhor deixar que os deuses cuidassem disso. Eidane prosseguiu. Deixe-me dar-lhe um aviso. Existem deuses e seres poderosos da raça angelical descendendo da estrela sombria. Eles virão atrás de você. Não subestime suas intenções. Não se preocupe, eu sei, respondeu Jon. Apenas lide com os humanos sombrios rapidamente. O tesouro final do continente Esquilin está prestes a emergir, e eu não quero que esses traidores causem problemas. Sem se demorar mais, Jon deixou a área do vazio e retornou à Terra da Morte para continuar a compreender o legado dos imortais. Eidane estava sentado em seu trono, seu olhar sombrio e taciturno enquanto contemplava os tesouros do clã das sombras espalhados pelo chão. Humanos das trevas. HMPH, agora vocês realmente se meteram em encrenca. Sua voz era gélida, e a intenção assassina em seu coração se intensificou. Foi uma sorte que Jon não tivesse descoberto a traição a tempo. Caso contrário, as consequências poderiam ter sido desastrosas. Lincoln. Eidane exclamou calmamente. As portas do templo se abriram e Lincoln, da raça angelical, entrou. Ele era o guerreiro mais forte da raça angelical, perdendo em poder apenas para Candragon. Meu senhor, o senhor me chamou? Perguntou Lincoln, curvando-se em seguida. Eidane assentiu com a cabeça, com uma expressão fria. Os humanos sombrios nos traíram. Eles tentaram se aliar ao clã das sombras. Quero que você dê a ordem à raça angelical, exterminem todos eles. Não deixem nenhum vivo. Não deixar nenhum? Lincoln olhou para ele surpreso e perguntou, nem mesmo os humanos das sombras mais fracos? Sim. Desta vez, Eidane estava verdadeiramente furioso. Entendo. Lincoln se virou para sair, mas Eidane o deteve novamente. Mais uma coisa. A expressão de Eidane tornou-se séria. Sinto que o tesouro final do continente Esquilin está prestes a emergir. Vou ajudá-lo a obtê-lo para que possamos lutar juntos contra o clã das sombras. Lincoln ficou surpreso e olhou para ele incrédulo. Meu senhor, por que não escolher alguém dos deuses? Eidane balançou a cabeça. Você sabe como obtive meu próprio tesouro final. Ele nunca poderá ser totalmente refinado, e a mesma raça não pode ter dois indivíduos que possuam o tesouro final ao mesmo tempo. Além disso, você é o mais forte entre meus subordinados e o único em quem confio. Lincoln ficou comovido com as palavras de Eidane, mas logo se acalmou. Mas meu senhor, desta vez o clã das sombras fará sua jogada, e também é o matador de deuses. Tendo testemunhado o poder aterrador de Jon durante a batalha na área do vazio, Lincoln sabia que nem mesmo Eidane conseguiria derrotá-lo facilmente. Eidane deu um sorriso frio. Quem você acha que odeia mais aquele humano? O clã das sombras não o deixará escapar. Quando eles estiverem ocupados entre si, tudo o que precisaremos enfrentar são o clã das feras, a raça demoníaca e o clã do mar. Nenhum deles se compara a nós. Contanto que tudo corra bem, o tesouro será nosso. Lincoln engoliu em seco, nervoso. Com esse raciocínio, eles realmente tinham uma boa chance de reivindicar o último tesouro. Eidane prosseguiu. Só espero que o matador de deuses consiga manter o clã das sombras ocupado. Vamos torcer para que sim, concordou Lincoln, seus olhos pousando sobre os tesouros do clã das sombras no chão. Ele não tinha visto Jon lutar pessoalmente contra o clã das sombras e ainda não tinha certeza de sua verdadeira força. Terra da Morte. Jon e seus 3 clones estavam sentados de pernas cruzadas diante do legado dos imortais, nas profundezas de contemplação. Candragon estava por perto, observando a cena com uma mistura de surpresa e admiração. Ele ficou particularmente impressionado com o poder emanado do clone do clã das feras de Jon, que continha a força das linhagens de sangue dos dragões divinos, linhagens ainda mais puras e fortes que a sua própria. Será que esse cara faz parte do clã das feras? Murmurou para si mesmo. Independentemente da verdadeira origem de Jon, Candragon estava convencido de que o clone do clã das feras era, sem dúvida alguma, um membro do clã. Por conta própria. Zumbido. De repente, um clarão de luz dourada chamou sua atenção. Vinha de Tony. Candragon ficou surpreso. Tony também começara a compreender o poderoso legado dos imortais. Meu senhor. Por que existem tantos matadores de deuses? Tony abriu os olhos, olhando ao redor. Choque com as 4 figuras idênticas de Jon. Cada um deles irradiava uma poderosa energia da alma e,
Além de ligeiras diferenças em suas auras, ele não conseguiu identificar imediatamente qual era o verdadeiro. Parecia que todos eles eram reais. Pendragon, curioso, virou-se para Johnny e perguntou: Você herdou completamente os imortais? Legado. Tony, tomado pela empolgação, assentiu repetidamente e se virou para Pendragon. Meu senhor, quero lutar com você. Pendragon franziu a testa, claramente descontente. Você nem sequer alcançou o nível dos deuses inferiores e já quer lutar comigo? Acha que é o matador de deuses? Tony sorriu calmamente e disse: O senhor me entendeu mal, meu senhor. Recentemente aprendi uma poderosa técnica de defesa e só quero testar sua eficácia. Pode me atacar, e eu não revidarei. Pendragon abriu a boca, sentindo-se ligeiramente insultado. Não revidar? Será que esse cara achava que era mais forte que o matador de deuses? Intrigado, Pendragon finalmente concordou. Tudo bem, mas vamos nos afastar um pouco para não incomodar. A meditação do matador de deuses. Os dois se mudaram para a beira da Terra da Morte. Vamos lá, meu senhor, disse Tony, animado. Com um grito, uma luz dourada o envolveu, formando um enorme escudo dourado em forma de casco de tartaruga o envolvia completamente. Hã? Pendragon ergueu as sobrancelhas, percebendo um aumento significativo na defesa de Tony. Sem hesitar, Pendragon acenou com a mão, enviando um raio que caiu sobre o local. Em direção a Tony. Brum! O ar explodiu em som enquanto relâmpagos roxos crepitavam e luzes douradas brilhavam, mas Tony saiu ileso. Confiante, Tony sorriu e disse: Meu senhor, não se contenha. Quero ver o quão poderosa essa habilidade realmente é. Você pode até usar habilidades da alma. Habilidades da alma? Você deve estar louco. Pendragon praguejou. Mas ao ver o terrível diante da força da defesa de Tony, ele não pôde deixar de ficar sério. Com um rugido, transformou-se em sua verdadeira forma, um dragão gigantesco, ainda maior do que antes. Se você não aguentar, me avise imediatamente, avisou Pendragon antes de estender sua garra gigante de dragão, agarrando Tony e apertando com força crescente. Zumbido. A luz dourada oscilou, mas manteve-se firme sob seu ataque. Vendo Tony resistir aos seus golpes, Pendragon não se conteve mais, aumentando a sua força. Força e adição de ataques baseados na alma mistura. Finalmente, quando Pendragon liberou todo o seu poder, Tony atingiu seu limite. Meu senhor, já chega. Tony exclamou rapidamente. A essa altura, o casco dourado da tartaruga ao seu redor estava coberto de pequenas rachaduras, e o rosto de Tony apresentava claros sinais de tensão e dor. Pendragon soltou rapidamente, voltando à sua forma humana, ofegando levemente enquanto encarava Tony incrédulo. Tony, que tipo de habilidade é essa? É incrível. Pendragon ficou completamente maravilhado. Ele atacou com toda a sua força, mas se tivesse sido uma batalha de verdade, romper as defesas de Tony seria um desafio. A defesa em um curto período de tempo teria sido praticamente impossível. Mesmo seus ataques de alma eram praticamente inúteis contra ele. Tony, com um sorriso orgulhoso, explicou: Meu senhor, esta é uma nova arte imortal que compreendi recentemente, corpo dourado indestrutível. Ela aumenta minha defesa em 100 vezes, incluindo a defesa da alma. O quê? Um aumento de 100 vezes na defesa da alma? Exclamou Pendragon. Defesa física era uma coisa, mas aumentar a defesa da alma era notoriamente difícil. Será que todas as artes dos imortais poderiam ser tão absurdamente poderosas? Porque ele não havia compreendido isso. Ele próprio. Tony assentiu com a cabeça e continuou: Isso não é tudo. No estado de corpo dourado indestrutível, eu sou imune a todos os ataques físicos e mágicos à distância. Somente o combate corpo a corpo pode romper essa defesa. A única desvantagem é que consome uma quantidade enorme de energia, 10.000 pontos de energia demoníaca por segundo, então não consigo mantê-lo por muito tempo. Isto é, Pendragon ficou sem palavras. A imunidade a ataques à distância, combinada com a já formidável defesa de Tony em combate corpo a corpo, o tornava um oponente aterrorizante mesmo no nível de semideus. Se Tony alcançasse o nível de deuses superiores, ele seria praticamente invencível. Ah, que pena! Se ao menos tivéssemos mais tempo. Se você conseguisse alcançar o nível de deuses intermediários, nós dois trabalhando juntos poderíamos facilmente ajudar o matador de deuses a obter o tesouro final do continente Esquiline, suspirou Pendragon com pesar. O tesouro estava prestes a surgir, e Tony ainda estava apenas no nível de semideus.
Avançar até mesmo para deuses de nível inferior, quanto mais para um nível intermediário, parecia inatingível em tão pouco tempo. Tony, no entanto, manteve a confiança. Meu senhor, mesmo agora posso ajudá-lo. Candragon balançou a cabeça. Você subestima o poder da elite do clã das sombras. Naquele instante, uma onda de energia espacial surgiu e uma figura se materializou. Era um homem mais velho, com os cabelos grisalhos, que emanava uma aura de imensa força. Rei do Mar! Exclamou Candragon, surpreso. O recém-chegado era ninguém menos que o guerreiro mais forte do clã do Mar, o Rei do Mar, segundo em poder apenas para Candragon. Com um olhar cauteloso, Candragon perguntou, o que o traz aqui? O clã do Mar ainda não havia declarado sua posição em relação a Jon, e Candragon nunca havia sido gosto particularmente de Sea King. Dragão de Kandi? O Rei do Mar também ficou surpreso ao vê-lo. Vim aqui para encontrar o Matador de Deuses. Você se juntou ao lado dos imortais? Candragon assentiu cautelosamente, ainda em guarda. O que você quer com o Matador de Deuses? O rosto de Sea King iluminou-se de entusiasmo. Isto é perfeito. Eu pressentia que o tesouro final de o continente emergirá no território do meu clã do mar. Que tal formarmos uma aliança, nossas 3 facções juntas, para tomar o tesouro? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.